Eu gosto sempre de pegar a história, queria voltar à questão da Fazenda Fernando Henrique. No início do movimento, eu me lembro, eram filhos de agricultores, né, de pequenos proprietários, médios proprietários, que já não tinham terra no Rio Grande do Sul para todos. Uma parte foi colonizar Mato Grosso, Rondônia, né, e a outra parte lutou pela terra lá mesmo porque precisava. Ultimamente, falaram aí o número 90 mil famílias acampadas. São realmente agricultores ou filhos de agricultores? Ou no meio já não é maioria o trabalhador urbano desempregado das periferias das capitais? Isso teria a ver com essa mudança no modelo do MST, que chega ao ponto, aí eu queria retomar a questão do Fernando, porque ninguém imaginava que o MST fosse dividir aquela terra fazenda do presidente da República. Aquilo foi uma ação política, né? Qual o sentido disso? Não é um tiro no pé? A fazenda do Fernando Henrique, que foi ocupada lá em março de 2002, ela foi uma ação de infiltração da P2 do Distrito Federal. E não é por nada que ela aconteceu em março de 2002. E o alvo principal daquela infiltração era justamente criar um constrangimento para a campanha do Lula. Nós identificamos a infiltração depois, expulsamos. Tanto é que as famílias, quando fizeram a primeira manifestação, que era para liberar crédito, tinham ficado do lado de fora da cerca. Quem estimulou a entrar dentro da casa e entrar dentro dos móveis foi essa infiltração, estimulada pelos jornalistas da Globo, que sintomaticamente chegaram de helicóptero na fazenda antes da polícia. Se a polícia quisesse evitar a entrada da casa, teria tido condições. Mas não estava lá dentro um dos líderes, se eu não estiver enganado, Zé Paulo Rodrigues. Eu me lembro que dentro da casa... Havia muitos líderes no movimento. Dentro da casa, bebendo, mexendo na televisão, sim, deitado no sofá. Mas não líderes. Quem fez isso foi a maçona estimulada por essa infiltração. Não, vamos entrar na casa do Fernando Henrique, tal. Depois, mais tarde, nós descobrimos a origem, porque aquilo não condizia com a nossa linha. E eu, pessoalmente, tinha me encontrado com a dona Ruth, antes dela falecer, no aeroporto, em algumas circunstâncias, e pedi desculpa pessoal a ela, porque não é a nossa prática, muito menos. Se tornou público, eu nunca ouvi essa história. Mas só torna público o que interessa para a burguesia, né? O que interessa para o MST, não adianta tu tornar público. Isso não exige uma... Nós pedimos desculpa que você está dizendo em nota pública na sexta-feira, depois do episódio, mas isso não foi dito na Globo. Só diz o que é contra nós. Então também não sejamos ingênuos, né? Tudo é usado politicamente para evitar os trabalhadores. Agora, a segunda parte da sua pergunta. Já vem de algum tempo dizendo que o MST vem arrebanhar gente em São Paulo, não sei o quê. Bom, primeiro, se os desempregados da cidade quiserem voltar para o campo, que mal há nisso? Ao contrário, talvez seja a solução mais barata para que alguém que ainda tenha vocação agrícola e ficou desempregada na cidade, voltar para o campo. Isso seria uma solução. Mas, mesmo assim, para os que estão preocupados, o INCRA, então, instigado pela imprensa, fez um cadastro de todas as 90 mil famílias. E apenas 10% dessas famílias vieram da cidade. 90% estavam trabalhando ainda na agricultura. Agora, Couto, você conhece o Brasil tanto quanto eu. Você sabe que essas mudanças do capital, com a expulsão dos trabalhadores das fazendas, que deixaram de ser moradores, hoje a maior parte dos assalariados rurais moram na periferia das pequenas e médias cidades. Então é evidente que se urbanizou os trabalhadores rurais, mas o fato dele morar numa pequena e média cidade não significa que ele perdeu a vocação agrícola, inclusive não significa que ele não entende a agricultura. E essa continua sendo a nossa base. Então, os episódios de violência que vocês falam, não é que é linha política do MST. Quando eles acontecem, é por alguma infiltração. Vou te dar outro caso. Nós fizemos uma marcha belíssima em maio de 2005, em pleno governo Lula. 17.200 companheiros marchando, inclusive eu estive durante todo o tempo, de Goiânia a Brasília, para pressionar, acelerar a reforma agrária do Lula. Caminhamos durante 17 dias com 17 mil pessoas. Não houve um acidente. Polícia Federal, Rodoviária Federal nos acompanhou todo o tempo. Agora, quando chegamos a Brasília, houve um incidente no ato final na frente do Congresso. Um grupo de punks avança sobre um carro da polícia, a polícia, por conta disso, fez um massacre, uma pauleira generalizada nos caminhantes que não tinham feito nada.
Alguns dias depois nós descobrimos, pelos nossos amigos que temos dentro da PM, que foi infiltração da PM e do DF para provocar aquele tumulto, né, do qual nós somos vítimas. Porque a manchete no outro dia na Folha de São Paulo foi: termina em tumulto a marcha do MST. Quando, na mesma hora do tumulto, tinha 17 companheiros nossos falando que o Lula. Então a manchete deveria ser: marcha termina com a audiência do Lula. O Lula recebe. Você está fazendo uma acusação muito grave, essa aí, de que há um dispositivo clandestino da polícia de Brasília que se infiltra nos movimentos sociais para fazer provocação, provocar confrontos, quebra-quebras, etc. Você alguma vez já fez essa denúncia formal ao Ministério da Justiça? Esse negócio das polícias se infiltrar em movimento social é da prática deles. Sim, mas hoje nós temos um general governo. Nós temos um governo que é aliado do MST, não é inimigo do MST. Temos um ministro da Justiça que é um homem de esquerda. Por que não recorrer ao governo para investigar e botar isso a pratos limpos? Porque o que parece é o seguinte, é que você demoniza toda vez que há uma situação que você tem que fazer autocrítica ou pedir desculpa, aí tem uma conspiração da imprensa, da polícia, do não sei o que, tudo para distorcer, para criar a situação. Eu acho que isso é uma denúncia muito grave. Nós também achamos. Por que vocês não formalizam isso a tua ideia de levar junto ao Ministério da Justiça? Vou tomar em conta essa tua porque sugestão. aí isso se torna público, aí todo mundo vai eu queria fazer um comentário, porque independentemente disso, sabendo que existe, então, essa predisposição da polícia, né, de infiltrar a gente lá, vocês não deviam tomar mais cuidado, porque o senhor falando parece que é uma coisa sem controle, que vai ser, que é inevitável isso. Vai infiltrar, aí vai acontecer isso, que é incontrolável, que é possível que ocorram outros atos de violência como consequência disso e que o MST não tem controle sobre isso. Nós tomamos todas as medidas necessárias, orientamos permanente a nossa militância. Cuidado com os provocadores, cuidado com a filtração. Mas nós não conseguimos identificar o infiltrado antes, né? Nós só conseguimos identificar. Claro que isso não justifica os erros que eventualmente nós cometemos, mas eu espero que a opinião pública e vocês três, pelo menos, entendam. Uma coisa é a linha do movimento, é fazer pressão de massa. E os mais prejudicados por cena de violência somos nós. Outra coisa é uma infiltração sistemática. O Couto me conheceu e a primeira entrevista foi quando nós tínhamos o acampamento Encruzilhada Natalino, 81, 83. Agora, um coronel da Brigada Militar, Coronel Ceruti, deu uma declaração no Jornal de Passo Fundo que ele estava acampado lá como tenente da Brigada infiltrado, 30 anos depois. Então, quem diz que as provocações havidas lá, nós achávamos que era um simples acampado e o cara era tenente da Brigada Militar, né? Hoje, aposentado. Aí você quer que eu denuncie para o Tarso? Tarso, o Coronel Bittencourt disse que estava infiltrado no acampamento da Encruzilhada, ou seja, os fatos são passados, né? Imagina toda a infiltração que o Coronel Curió fez contra nós, em todo o tempo dele. Não, eu não tenho nenhuma dúvida que os órgãos de segurança, inclusive do governo federal, da ABIN, controlam, procuram acompanhar o movimento, até pelas características do movimento. Mas daí, armar uma provocação do tipo, como essa do Laranjal, da briga dos punk lá em Brasília, eu acho que é uma coisa grave. Você está fazendo uma denúncia muito grave para um país que vive numa ordem democrática. Eu queria voltar... Não é por causa do MST, é por causa da sociedade inteira. Então anote mais uma denúncia aí. Mas na Fazenda Agropecuária Santa Bárbara, no Pará, o seu Dantas tinha armado uma arapuca para criar um conflito armado de ter mortes. Sabendo dessa articulação que eles fizeram, eles levaram a Globo em avião jatinho pago pelo Dantas 2 dias antes para filmar. Botaram um provocador dentro do nosso acampamento para atirar. Nós descobrimos que ele era infiltrado, pago pela Fazenda. Tudo isso veio a público. A governadora denunciou, olha, isso é infiltração, isso foi provocação do Dantas. Isso veio a público. Estélio, só uma Mas pergunta, qual é a solução? Tentando amarrar isso que o Azê está falando, a Kátia e eu também, não é o caso do movimento,
agora, fazer isso que ele está fazendo, ir ao Ministério da Justiça, pedir uma ampla investigação, inclusive sobre o último caso da Cutral, porque fica a palavra de um contra a palavra de outro, o que realmente aconteceu lá. Eu vou levar os nossos companheiros, quem sabe nem tanto o Ministério da Justiça, mas a Procuradoria-Geral da República, porque como o grilo da Cutral é em área pública,